Se eu te dissesse que uma celebridade famosa pode ter tentado falsificar a própria assinatura? Não, gente, isso não é teoria de conspiração, é a conclusão de os maiores peritos do Brasil. E agora ela está acusando o perito de fraude. O caso Ana Hickman acaba de ganhar um novo explosivo capítulo. Vem comigo para entender por que esse laudo pode virar o jogo. Pegue seu café, seu chá e vamos refletir sobre Aninha Gênia, mais uma novidade. Bora lá? Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje o vídeo é você, gênio e gênia, que gosta de assistir as falcatruas de Ana Hickman Gênia. Né? A gente chama Aninha de gênia, por quê? Porque a gente fica muito, mas muito admirado com a inteligência dela, porque assim é fora do normal, né? Ela tenta se auto-enganar. Se ela auto-falsifica a própria assinatura, né? Então ela está querendo se auto-enganar, porque ela não está enganando, não. Nós estamos aqui de olho, né? A gente fica vendo vídeos de Ricardo Feltrin, que nos traz o que é importante. Por que, Simone, você quer trazer o Ricardo Feltrin toda vez que falar de Ana Hickman? Porque eu confio no trabalho de Ricardo Feltrin. Por isso que eu pedi autorização para ele, para refletir, para reagir aos vídeos dele, ok? Então vamos deixar isso bem claro, né? E essas notícias não são notícias que nós inventamos, né? São notícias que estão explícitas, né? São notícias que estão aí para quem quiser ver e, de repente, a pessoa pode ir atrás e ver, não, deixa eu ver o que está acontecendo, se é isso mesmo, dá um Google, dá um chat GPTzada, né? Você vai lá, pergunta para o chat GPT, no caso, o meu chat GPT chama Maria, e eu pergunto para ela, ela já acostumou, eu falo, Maria, e aí? Essa notícia é verdadeira? Olha, tem alguns bastidores que parece que estão falando que sim, né? E eu confirmo, porque ela vai lá e pesquisa para mim na web. O que quer dizer web, Simone? É a rede da internet, certo? Certo. Ai, mas é fake news. Não, a partir do momento que é anunciado em vários sites, que você consegue ter acesso aos documentos, isso não é fake news, ok? Que fique bem claro isso. Porque já estou sabendo que tem pessoas que estão querendo tirar os vídeos de Ricardo Feltrin sobre Aninha Gênia, que eu acho isso, assim, ser uma coisa muito, mas muito injusta. Como a gente sabe, né? A gente sabe que a história do perito, né? O que o perito foi e ele constatou que as assinaturas são autofalsificadas e por quem? Pela própria Ana Hickman, né? E ela está o quê? Ela está processando o próprio perito da própria justiça. Ou seja, ela está indiretamente processando a própria justiça. Olha só que absurdo. Por isso que nós vamos agora reagir. Por que, que o banco está achando isso um absurdo? Está também chamando a Aninha Gênia de desleal, né? Falou, nossa, mas isso daí não é certo. Então, nós vamos reagir ao nosso amigo Ricardo Feltrin. Ricardo Feltrin, solta o som aí, meu amigo. Bom, obviamente vocês não viram isso em nenhum outro lugar, né? Sim. Sobre a história da Ana Hickman, saiu ontem. Como vocês sabem, o doutor Reginaldo Tirotti, um dos maiores peritos judiciais do Brasil, grafotécnico, professor, escritor. Olha que eu tirei uma capivara dele, da ficha dele, né? Quando o Feltrin falou sobre ele, eu falei, deixa eu ver o que realmente esse perito é. E ele tem, assim, várias coisas no âmbito internacional, né? Vários cursos que ele fez aqui até nos Estados Unidos, numa universidade. Então, ele realmente tem um currículo bem ilibado mesmo, bem ilibado.
foi convocado para fazer uma perícia nas assinaturas de Ana Hickman com relação ao caso do Banco Daykoval. Certo. E aí, a opinião dele, né? Ele é um mestre no que ele está fazendo, ele falou que as assinaturas são dela e deu indícios claros de que ela falsificou a própria assinatura. Uhum. Ela deu a entender que estava fazendo uma outra assinatura. Certo. Foi o primeiro perito a falar isso claramente eu tenho aqui o laudo, tem mais de 80 páginas, usou infravermelho, usou laser, usou um monte de coisa, achou os pontos e falou, olha, isso aqui é indício, ela está tentando falsificar a própria assinatura. E aí eu até... Ou seja, provou, né? Provou. É o que eu falo, contra provas, contra fatos, não há argumentos, gente. Não adianta ficar do lado da Aninha falando que, ai, Alexandre, ele é preguiçoso, ai, porque ele não foi trabalhar, ai, porque ele deixou os empréstimos serem feitos e pegou e desviou dinheiro. Então, ela fala, mas não prova nada ao contrário disso. Então, prova, né? Mostra, olha, o dinheiro aqui, tá? Do empréstimo, bonitinho. A assinatura é falsa? Cadê o perito da justiça falando que a assinatura é falsa? E de quem, principalmente, de quem é essa assinatura? Prova de quem é. Não tem lá várias assinaturas do Alexandre Correia, da Cláudia Helena? Não tem? São eles? Não, não são. Então vamos procurar quem é, porque não adianta você falar que é falsa se você não acha quem, né? Quem poderia ser? Né? Quem mais poderia nos defender? Entendeu? Então tem que provar. Aí prova sim, mas espera aí, então o empréstimo entrou na minha conta, entrou, beleza, né? Cadê a saída? Cadê, Ana, Gênia, cadê a saída do dinheiro? Fala para mim. Aonde está, né? Que paraíso fiscal foi esse dinheiro? Eu contei que é curioso que as outras perícias que falaram que a assinatura estava falsificada falam exatamente a mesma coisa, que a assinatura dela foi falsificada por imitação. Então ele foi um pouco além. Por isso que eu falo assim, será que é imitação ou será que é ela tentando falsificar a própria assinatura? É muito estranho, né? E aí a Ana Hickman e seus advogados, lembrando que eu nunca faço nenhuma matéria aqui sem tentar falar com ela e com os advogados dela, sempre, eles entraram com um pedido para destituir, aqui ó, Olá. o senhor Reginaldo Tirotti, diante da suposta fraude processual, erro grosseira, indicada no laudo impugnado, determinando-se a realização de nova perícia com outro perito de confiança desse juízo. Pugna pela abertura de procedimento para apuração da suposta fraude processual praticada pelo perito. Então, é exatamente assim. É a história, parece a história do Bradesco também, né? Todo mundo tem culpa, menos Ana Lúcia Hickman. Todo mundo é ladrão, todo mundo é mau caráter, todo mundo é falsificador, até o perito. Ela só não acusou o juiz até agora. Todo mundo. A assessora dela era, a gerente de contas era, a assistente, braço direito era o Alexandre, a gerente do Banco Daykoval, o dono do cartório, Coitada, o cartorário, né? Office boy que levava os documentos para lá e para cá, o contador, coitada. Todo mundo Caramba, coitada, é uma conspiração contra a Ganinha guerreira da pátria brasileira, Gênia da Silva. Culpado, todo mundo se uniu para roubar a Ana Hickman no mundo. Mas ela é a única pessoa que está certa. E agora ela dá um passo além, porque faz uma acusação grave contra um mestre da sua área. Eu tentei falar com ele, vamos ver se depois ele conversa comigo, quero saber se ele vai processá-la, né? Porque o que ela fez é calúnia, difamação, né? Eu processaria. Se ela tentou imitar a própria assinatura, mas é isso que ele falou. Ele falou que todas as assinaturas que ela disse que não eram dela, nos contratos do Daykoval, são dela. E Sim. que ele vê o indício de que ela está falsificando a própria assinatura, que se chama autofalsificação. É inacreditável. Só falta ela acusar o Proença. Não, já deve ter acusado, porque a Elisa do Daykoval, ela acusou a gerente. Gente, eu conversei com um delegado lá do DEIC, pessoa que eu conheço, gosto muito, há muitos anos. O cara me falou, ele assistiu o depoimento da gerente do Banco Daykoval.
Ele falou assim, eu ponho a mão no fogo por essa mulher. Ela está falando totalmente a verdade, além de estar cheio de documento. Ela tem prova, tem áudio, tem vídeo, tem e-mail, tem as notas, tem o dia da assinatura, tudo, tudo. Mas ela não sabia. E o que é mais surreal, gente, é que a dona Ana Lúcia Hickman gastou todo o dinheiro. Ela usou Exatamente. todo o dinheiro que ela diz que foi empréstimos falsificados. Não é estranho isso, gente? E as Claro que pessoas é. continuam ainda aí. Defendendo. Bom, como eu disse ontem, né? Nas próximas horas vocês podem esperar que vai sair alguma fake news aí Claro. contra o Alexandre ou a favor dela, vocês podem esperar. Inacreditável, gente. Se ela pode ser processada por litigância de má-fé? Acho que pode, né? Mas vamos ver. Eu Mesmo o acho. perito provando, não, o que ela está fazendo é tumultuar tudo, né? Isso é tumulto processual. Ela vai jogando. Na minha opinião, assim, na minha mais humilde opinião de não, desculpa, de leiga, né, de conhecer as leis, isso aparentemente de fora, visto de fora, é com certeza ela empurrar a justiça com a barriga. Ela tentar procrastinar a verdade. Ela ir arrumando desculpas e saída por aqui, por ali, porque vai que dá certo, né? Mas não existe um crime perfeito, né? Como eu sempre falo aqui, existe um crime mal investigado, certo? Então, se os advogados do Alexandre forem mais perspicazes, eles vão realmente conseguir provar várias coisas, inclusive, né? Esse que é o Miguel, que o Feltrin vai falar, que morou 3 anos na casa deles, que eles acreditaram nessa pessoa, os dois juntos, que ele ia dar um fim milagroso para os empréstimos, para as dívidas que eles estavam tendo, né? Então eles foram meio que enganados em partes, né? Porque, tipo, era praticamente um milagre que o cara ia fazer. Enfim. Bom, vamos continuar aqui com o Ricardo Feltrin. Jogando coisa aí, jogando, porque assim, você não sabe quando o dinheiro cai na tua conta? Você não sabe quanto você ganha? Será que ela é membro da família Bilderberg? Ela não sabe, ela ganha É tanto tanto, mas dinheiro. tanto bilhões. Gente, se a mulher falou para o Léo Dias e ele publicou que o Alexandre e a Cláudia roubaram R$ 1 bilhão, gente, que mundo que essa pessoa vive, né? É. Quem é Ana Lúcia Hickman para falar que teve ou vai ter alguma vez na vida R$ 1 bilhão? É, Travou o chat. Travou o chat, azar de vocês. o Léo Dias, né, diga-se de passagem, ele é uma parte da imprensa que ele ignora, né, simplesmente as provas, porque tem provas, é o que eu falo. O Léo Dias, eu gostaria de perguntar para ele, Léo Dias, mas e as provas? Você está ignorando, né? Tem uma pessoa que escreve aqui, uma tal de Nádia, né? Que a gente acha, né? Não só eu, mas a minha audiência, os seguidores acham que ela é robô, porque ela não está só no meu canal, e sim em todos os canais que falam sobre a Ana. E ela defende, né, o indefensável. Ela põe lá, ela barra robô, né? Sei lá se é inteligência artificial que contrataram, né, para fazer isso, porque as letras estão em caixa alta, de repente aparece caixa baixa. É muito estranho que seja uma pessoa realmente que está escrevendo aquilo. E ela defende, então, ou seja, até contratar robôs para canais, né, pequenos como o meu, para ficar defendendo ela. É inacreditável. Olha, gente, eu nunca vi uma coisa. Eu gosto de acompanhar todos esses casos para eu poder estudar, que faz parte do meu estudo do comportamento humano, né? Às vezes até BBB, dependendo do BBB, eu assisto para ver como é que está indo, como que estamos nós em termos de humanidade, como está o comportamento humano, vamos dizer assim, mudou alguma coisa, a gente está indo para uma evolução, ou a gente não está evoluindo nada, então temos que sempre atualizar isso, certo? Então, eu vou em busca de. E esse caso, realmente, eu fico muito espantada com o comportamento de Ana Gênia Hickman, certo? Então, bora lá, Feltrin.
Eu falo tanto quanto você, ou até mais. Inacreditável, cara. Eu não acreditei sempre no Alexandre, não. Eu duvido que sempre todo mundo acreditou nele. Eu acho que é mentira. Ele é um cara muito grosso e ninguém gosta dele. Nenhum desses bancos tem imagens dela indo assinar esses contratos. Deve ter, mas o problema é que muita assinatura é eletrônica. Ela fala que também foi falsificada a assinatura eletrônica. Nossa. Aí... Dá uma olhada, né? Tem testemunha, gente, tem assinatura, tem e-mail, tem áudio, tem vídeo. Pois é. É impressionante, cara. É. Só se levar o dinheiro. Não, como é que o Alexandre e a Cláudia iam roubar 947 milhões? Tiraram de onde? Do toba de quem? Só se for, né? Aos poucos a verdade vem surgindo? Eu não sei, não. Não sei, não. Vem. Já falei, né? Sobre o DEIC, como está o andamento. Toda vez que vai encerrar a investigação no DEIC, os advogados dela vão lá e entregam mais coisa, né? Daí continua sem provar absolutamente nada. Nossa, que absurdo. Toda vez que vai acabar, entram com alguma coisa. Ela não quer que acabe, gente. Ela não quer que acabe, porque se acabar vai ser ruim para ela. Como eu falei ontem, vai ter que partir. Lei Maria da Penha. Aliás, ontem queria mandar um abraço aqui para o Wagner Tomazoni, do Traje Cômico e dos milhares de tragicômicas que vêm aqui. Ontem eu fiz uma live com ele, né? Ainda não foi ao ar, então não é live, é death. Eu assisti. Eu quero muito reagir a essa live que ele fez no Traje Cômico. Eu assisti, né, uns pedacinhos, assim, porque é bem longuinha, né? Mas eu vou ver se eu trago alguns pedaços aqui para reagir, que foi bem importante mesmo. A gente estava falando sobre isso, que na questão da Maria Penha ele não tem chance. Eu oro, porque eu sei que o Alexandre nunca agrediu a Ana Hickman. Inclusive, né? Eu sei até... Então, eu também oro, não só pelo Alexandre, né, que é uma tremenda injustiça, mas eu oro também pelo filho, né? Porque já pensou o constrangimento de ver o pai preso e no momento que ele estava lá, o menino estava lá e presenciou. E se ele juntar o Lé com o Cré, ele vai falar: meu pai não fez isso com a minha mãe. Então, por que ele está sendo preso, né? Então, ele vai... O que ele vai pensar da mãe? Né? Ele pode não falar para a mãe, mas ele pode pensar, raciocinar, porque agora ele é um pré-adolescente, adolescente, mas e depois quando ele virar adulto? Ela não está pensando no filho, nunca. Isso que me deixa revoltada também nesse caso. É por provas que eu tenho, por testemunha, que eu li os depoimentos, o filho dele que fala, né? Quem perdeu o baço num murro foi ele, não ela. Exato. Mas eu acho que ali ele não vai escapar. Maria da Penha é uma questão de honra. Você imagina a embaixadora do Instituto Maria da Penha não ganhar um caso desse? Nossa! Com relação à violência doméstica. Então ali eu acho que ele não tem chance. Mas na questão de assinatura, fraude, tudo isso aí, ela já perdeu, já era. E ainda tem a questão ainda da justiça empresarial, que nem indou ainda. Indeferimento liminar para as denúncias fundadas. Mas como? Se as promotoras do Ministério Público só estão ajudando ela? Pois é. Tem que falar isso, é a verdade, não tem jeito. A promotoria são mulheres que estão, tanto no caso lá da Vara da Família, como aqui no DEIC. São todas favoráveis a ela, não querem nem saber de nada. Pois é. Já falei, aqui em São Paulo, nessa questão aí que está no DEIC, a promotora não deixa passar para ninguém os casos. Chegou qualquer coisa da Ana Hickman, ela vai lá e pega. E não é assim em nenhum caso, porque tem uma distribuição normal, às vezes é até bom, né? Um promotor pega uma coisa, o outro... Ela não deixa, e tudo que ela decide é favorável à Ana Hickman. Como que o cara vai escapar de um negócio desse? E nem com uma promotora fazendo isso conseguem condenar o Alexandre, consegue mostrar que ele está sendo culpado. É duro, né? Porque ela está na Record? Isso é problema da Record, né? Não, eu nem ligo que ela está na Record. O que me espanta é a puxa-saquice da imprensa a favor dela aqui. Isso o que me espanta, porque tem hora que eu estava até falando com o Wagner ontem, eu fico besta, cara, porque eu falo assim, como é que a pessoa que se diz jornalista só dá notícia de um lado, ignora o lado do outro, não checa o que vai informar, desde que seja para ajudar um lado da história. Eu nunca vi isso na minha vida. Também não.
o ponto que essa imprensa de entretenimento chegou, porque assim, ninguém faz reportagem de nada. Agora, ficar apoiando a pessoa, puxando o saco da pessoa, tá recebendo? A minha pergunta é, tá ganhando dinheiro? Ou tá fazendo de graça? Se estiver fazendo de graça, Porque é burrice. eu desconfio mesmo, gente. Tem jornalista aí que está cobrindo esse caso aqui, puxando o saco da Ana Hickman, que a única coisa que eu posso pensar, ou a pessoa é uma lambibota natural, ou está recebendo para isso. Porque é vergonhoso, cara. A pessoa publicar uma notícia que sabe errada. Pode ser também do lado do Dudu também, né? Sei lá, né? Porque ele tem bastante influência, né? Vem de família rica e tudo mais, né? Eu desconfio que seja assim, tipo, um pool de coisas, um mix de coisas. Tipo, eles que têm influência, eles que devem pagar também. E a imprensa sempre vai pro lado daquela pessoa que é errada, parece, na minha opinião. É inacreditável. A imprensa nunca vai do lado da pessoa que está certa e quer fazer justiça. É inacreditável. Tá? É muito. A imprensa brasileira ficou uma coisa nojenta, nojenta. Por isso que eu gosto do Ricardo Feltrin, porque ele sempre vai contra essas pessoas, né? No caso do Márcio Smelling, quando ele vai falar de política, que eu praticamente eu acompanho política, eu acompanho pelo canal da Valéria Bernardo, que nossa, um doce de pessoa. Sempre quando eu mando, né, mensagem para ela, ela responde, sempre com muito carinho. É lá que eu me informo sobre política. Mas eu não, é uma coisa que eu não gosto de trazer para o meu canal, é política, porque fica aquela coisa polarizada, você é isso ou você é aquilo, ou você pensa assim ou você pensa assado. Então a imprensa, ela tá assim, ela tá totalmente lado de esquerda, e o lado de esquerda puxa um monte de outras coisas, que na minha opinião tem muito a ver com o caso da Ana Hickman, né, que também, quando ela fez isso, ela foi pro lado, né, que não é mais o lado Bolsonaro, né, ela foi do lado vermelho, por exemplo. Ela não parou de ser bolsonarista. Então, aí ela ficou do lado da imprensa. Eu não sei. É uma reflexão aqui, ok? Bora lá. Se vocês têm alguma opinião divergente, pode escrever aqui, né? Se vocês pensam de uma outra maneira. Que está errada, que não tem nenhuma base. Como é que o Léo Dias publica que a Cláudia, a Helena e o Alexandre roubaram 947 milhões? Como é que o cara publica documentos falsos? O que o Léo Dias publicou, aliás, está sendo processado por isso também, publicou documento falso. O que ele falou assim, veja as provas do desvio de 1 bilhão do Alexandre e da Cláudia Helena. Todos os documentos que ele botou eram falsos. Eu tenho aqui. Se ele tivesse sequer entrado no site do Banco Barclays, ele veria que nem o desenho era o mesmo. Mas as pessoas estão fazendo isso, gente. Não checam nada. Nada. Então, para mim, vocês vão me desculpar, eu acho que é dinheiro. Tem jornalista aí ganhando dinheiro. Não digo Léo Dias, não digo ninguém. Mas eu acho que está rolando dinheiro aí, porque não é possível. E o que mais me incomoda é que editores, diretores de site, de portais, de jornais, estão cagando para isso. Eles não chamam a pessoa para ver. Não, sabe o que eu fico pensando também, que é uma outra reflexão? Vamos supor que você está numa emissora e essa emissora ganhe dinheiro para falar bem de uma coisa que você é totalmente contra. Nossa, eu fico pensando que eu não conseguiria trabalhar num lugar desse, onde eu penso de uma maneira, né, pelos meus princípios morais e éticos, e aí, por eu trabalhar nessa emissora ou nessa empresa, né, que, claro, a emissora não deixa de ser uma empresa, né, foi paga pelo um governo X. Aí eu tenho que falar e tenho que ir lá idolatrar e falar as coisas, um monte de coisa errada, né? Esse golpe imenso aí do INSS, eu tenho que achar uma coisa certa dessa pessoa para falar bem, né? Então é inacreditável essa parte para mim. Deve ser muito difícil, ou a pessoa é tão. Né? Aí você fala assim: ah, mas precisa do emprego e tudo mais.
Tudo bem, eu concordo, né? A pessoa acaba aqui assinando embaixo porque ela precisa do emprego, mas e como ela está se sentindo, né? Daqui a pouco a pessoa acaba ficando doente, porque eu não conseguiria assinar embaixo de coisas, né? Tipo, vou falar isso, mas não penso desse jeito. Eu sou muito transparente. Ia ver na minha cara que eu estou dando uma notícia que eu sou completamente contra isso, né? Eu gosto de. Eu sempre, desde pequena eu fico assim, revoltada com coisas injustas. Desde pequena eu sou assim. Então, eu ficaria doente num lugar desse, né? Então, é isso que eu fico pensando só. A Ana está contratada pela Record, então todo mundo que está lá tem que falar amém para as coisas que ela está fazendo, né? Dizendo que, ok, nossa, esse relacionamento com o Edu Guedes ser rápido demais, não, isso acontece, ela tem que continuar a vidinha dela. E o que ela está fazendo com o ex-marido que tem direito da partilha de bens de 50 por 50? Não, mas eu tenho que falar que ele falsificou a assinatura, que ele foi e ele anda armado, que ele rompeu a medida protetiva e vou tentar prender ele, porque quem sabe, né, prendendo ele desiste, né? Ou fica doente de novo, né? Pode ser. São hipóteses, né? Bom, então vamos lá, vamos terminar isso. Tá difícil, né, Feltrin? Aquele Gabriel Wacker do F5 publicou aí faz 3 meses, o Alexandre desviou 8 milhões. Cadê? O cara publicou sem fazer nenhuma checagem. Ele ainda falou com o Alexandre que me contou isso. Escuta, como é que eu posso ter tirado 8 milhões? Você pediu para ver de onde saiu esse dinheiro? Porque se ela está falando, tem que ter saído alguma conta. Não, eu vou publicar assim mesmo. E publicou. Nossa. Você entende? Então não precisa ligar para o cara. O cara está publicando uma fake news e os chefes dele não estão nem aí. E depois ele não dá erramos. Não dá erramos. Pode olhar tudo que foi publicado desde janeiro do ano passado. Todas as acusações de desvio feitas contra o Alexandre Corrêa, nenhuma se confirmou. Nenhuma. Agora me fala, quantos vagabundos deram erramos? Falaram, olha, desculpa, aquilo que eu publiquei está errado, aquilo que ela passou para mim estava errado, não é verdade? Nada. É inacreditável. E o que a pessoa não pensa é o seguinte: um dia você pode ser vítima da mesma coisa. Exatamente. Um dia você pode sofrer uma falsa acusação e tua vida vai para o inferno. Já está acontecendo, né, com muita gente. Olha aqui alguns trechos. Aqui, ó. Olha aqui, eles estão falando que o alto aqui. Perito falsificou essa assinatura aí. Nossa. Ele falsificou um laudo. Caramba. Um laudo digital ele falsificou. Em cima do teclado tem 2 livros. Deixa os livros aí. Tá bonito. Gente. Cansa, gente. Cansa. Vocês não imaginam quanto cansa. Não. Olha aqui, gente. Não acredito. Bom, o que eu sei também é que o dinheiro que ela está gastando aí com advogado também... Deve ser um absurdo. Caixa de charuto. Jogos vorazes. Vai, deixa o saco. Caixa de charuto. Cadê eu? Aqui. Kátia Fonseca acusando desvio, Cariúcha... Bom, ninguém assiste essas daí, né, também. Exatamente. Injustiça a um é ameaça que faz a todos. Pós-verdade, é isso mesmo. Não é pós-verdade, não, é pós-mentira. Enfim, eu vou avisando vocês aqui, vai sair em breve aí o resultado lá da audiência lá do... É isso que nós estamos esperando, da Maria da Penha e tu, mas eu tô super desanimado, gente. Tô desanimado com tudo. Fala isso não. Se ela vai ganhar um programa dela, eu não sei se é verdade. Quem publicou isso, eu não confio. Você entende? Puxa saco. Então, por que eu vou acreditar? Inclusive, essa Nádia, né, que escreve aqui, que deve escrever no Feltrin também, ela falou isso aí, que ela vai até ganhar um programa. Eu, né? Eu vou ganhar um programa, né? Aí você fala assim, caramba, né? Poxa vida. Então, peraí, você fazer no Brasil, então você fazer um monte de coisa, fazer esse tipo de coisa que acaba com a sua reputação, deixa você mais para cima, então você faz o sucesso em cima dessas coisas que você está fazendo com o seu ex-marido, que é o pai do seu filho, muito complicado. Para mim,
para mim, que era muito fã, não prestigiou mais. Tá nisso. Não, ela não vai ganhar nenhum programa, né? Falou que ia ganhar 3 programas. Eu não sei, nenhum patrocinador. Você tem visto ela fazendo propaganda na TV? Eu não vi Em algum mais. lugar? Quer dizer, Só não o assisto, gente. supermercado lá de Itu, não é? Tá vendo? Já tá arruinando a Não, gente, eu fiz uma live com o reputação. Alexandre. Eu mostrei o prontuário médico do Sírio-Libanês, Aham, mostrando que o cara perdeu o baço. por causa dela, né? E as pessoas falaram assim, é mentira isso. Claro, o Sírio-Libanês falsificou um prontuário com 200 páginas. Não tenho mais energia para tanto, nem eu. Cansei, cara, eu cansei. É igual eu quando vejo notícia. Eu tô assim também. Quando eu vejo notícia, assim, principalmente de política, assim, antes eu acompanhava mais, agora eu tô com uma preguiça, porque eu falo, nossa, é tudo a mesma coisa, não sai nada de bom, nada. Só coisa errada, só coisa injusta, só roubalheira. Ai, não dá. Cansa, né, gente? Por isso que às vezes a gente vai para uma fofoquinha, né? Porque a fofoquinha, ela pelo menos distrai a gente, né? E aí eu também faço minhas reflexões, né? Como vocês sabem, aqui o meu estudo. Ela fez propaganda do carro Fox? Há 20 anos Por onde atrás. anda a Angela Bismarck? Cara, deixa eu ver se o Beto respondeu alguma coisa. Espera aí, gente. Deixa eu tirar o som aqui um pouco. 20 anos atrás. INSS ela fez? O Beto Barbosa, meu amigo, que tocou com os Zé Bolhões aí, que a menina falou que morreu. Tá. Poxa, que eu ia falar da Ana Hickman, isso... é verdade. Então, essa é uma nota da Ana Hickman. A outra nota foi a resposta que o banco deu, né? Porque ela pede a destituição Isso é importante, ó, do perito. E aí o banco da Ecoval simplesmente soltou o chinelo, né? Chamou ela de infantil, Aí, ó, de desleal, é o título que ela está destruindo a vida do perito, que é um cara super conhecido, que é presidente, né, do Conselho de Peritos do Estado de São Paulo, é um cara que tem trabalhos no exterior, é escritor, professor, enfim. Vou terminar aqui a participação de Ricardo Feltrin aqui no meu canal. Muito obrigada pela sua participação. E é isso, gente. Não tem muita novidade, né? Só aquelas coisas que realmente o banco acabou sendo, né? Acusando ela de ser desleal, né? De ser meio que uma mentirosa, vamos dizer assim, né? E a pergunta que não quer calar, né? A Ana pode responder por tumulto processual e má-fé, que é o risco de litigância de má-fé que o pessoal fala, né? E a cada avanço na investigação surgem novos pedidos para prolongar o processo. Foi o que a gente falou aqui. Há quem diga que ela não quer que o processo acabe, pois isso pode não jogar a seu favor. E a reflexão final: será que estamos diante de um dos maiores escândalos de manipulação de narrativa da mídia brasileira? Ou será que há algo ainda mais profundo acontecendo por trás dos holofotes? O que você acha? Ana é vítima ou estrategista? Deixa aqui nos comentários, porque isso ainda vai dar muito pano para a manga, muito o que falar, certo? Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!